Dá uma olhadinha na internet. Tá tudo certo. Boa noite, pessoal da Vitrice. Vamos chegando. Olhando aqui. Boa noite, Renato. Tô aqui colocando no meu Face também, né? Porque se der alguma coisa, a gente... Se der alguma questão, algum probleminha, a gente resolve, né? Então, só um minutinho. Vou colocar aqui. Tudo bem? Boa noite para todos. Vamos começar em alguns minutos. Depois vamos lá iniciar o vídeo. E a gente começa falando, né, com vocês sobre a espiritualidade. Essa nossa live é uma live sobre espiritualidade. A gente vai falar algo muito importante. Tamo junto, Lude. Então, algo muito importante que a gente tem se afastado muito dessa vivência da espiritualidade e a gente tá sempre, né, tão focado, né, na matéria, no aqui, no agora, mas não no aqui e agora com presença, com qualidade de presença. A gente está aqui agora preocupado com amanhã. Boa noite, Amanda, boa noite, Marisa, todo mundo que está chegando aqui. Boa noite para todos, gratidão pela presença. O que a gente vem trazendo hoje? O ser humano que grita para ser. O humano que grita para ser. Quem sou eu? Quem nós somos, né, nesse mundo de tantas incertezas, de tanta angústia? E como nós podemos sair dessa roda viva, né? Como nós podemos sair dessa... Oh, gratidão, prima. A Alessandra tá aqui comigo no Face. Olha, gente, a Elisângela também, boa noite. Adriele, boa noite. Quem quiser, né, e preferir ficar no Insta, nós também estamos no Insta da Vitrice. Hoje eu posso fazer nos dois, porque é mais tranquilo, né? Quando o Raider tá aqui fica mais complicado, quando a gente tem alguém lá do outro lado também. Ei, Stephanie, boa noite. Então, o que a gente faz para sair dessa roda viva? Eu acho que é o grande problema que a gente encontra, né? Uma dificuldade de conseguir perceber na gente mesmo quais são os problemas, porque é muito... Eu lembro, né, que quando eu comecei na minha caminhada, eu ficava assim, a solução tá dentro de mim, mas a sensação que eu tinha, boa noite, Carla, era que todo mundo vinha de fora, né, metendo paulada em mim, e eu ficava atordoado, meu Deus, que de dentro é esse? Que de dentro é esse, que eu não sei de onde que é? E não achava resposta para nada. Porque quando a gente está no ego, quando a gente está numa situação vamos dizer assim, de sono profundo que o ego nos coloca, ele é necessário para que a gente se desenvolva nesse plano, né, aqui nessa vida, a gente às vezes não consegue se desvencilhar desse monte de ilusão que a gente cria. E por mais que as pessoas digam que tem uma saída, é como se a porta tivesse fechado. E da mesma maneira que depois eu fui compreendendo que quando dessa total sonolência que eu me mantinha, eu fui percebendo que quando eu fui despertando, que o meu despertar não era imediatamente, não era de uma hora para outra. As coisas acontecem aos poucos, né? E muito mais pela nossa vontade do que pelas pessoas ficarem chamando a gente. Então, às vezes, a gente se torna até inconveniente. É óbvio
que cada live dessa, que cada amigo que te convida, quando a dor apertar, oi Marisa, não é, Marisa? A gente se sente assim, meio perdida, né? Então, o que que acontece? Às vezes a gente até acha ruim os outros ficar falando, lê um livro tal, assiste a live tal, e tantas lives, né? A gente fica assim, ai meu Deus, nossa senhora, live, eu já não aguento mais live. Mas o que acontece? Ei, amor, ele não tá aqui, mas tá assistindo lá, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente vai levando pancadas do mundo, né, que a gente pensa que é de fora que vem o problema, a dor vai aumentando. E aí, o que que vai acontecendo, né? Como dizia o ditado antigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando a gente não suporta mais a dor e a gente fala assim pro ego, ok, agora você vai ter que dar um time aí, porque tem que ter uma saída para tudo isso. E aí a gente começa a submeter a nossa negação, né? Eu neguei tanto tempo, agora eu vou ter que aceitar alguma coisa, porque essa dor não pode mais continuar. A gente começa a pensar, nossa, quanta coisa eu deixei de fazer que eu preciso fazer. Eu vou buscar isso também. Então a gente começa a trabalhar as nossas defesas do ego, aquilo que o ego resistia, quebrando as nossas resistências, né? Que eram as nossas defesas. Ei, Roberta, boa noite para todos. Então essa busca da gente, às vezes, dói bastante. Nós estamos passando por um processo que eu vi interessante, né, esses dias, uma live da monja Coen com outro monge. Eu não consegui assistir tudo, mas ela estava falando assim, será que nós não vamos despertar? Porque olha bem, o céu de São Paulo já voltou a mesma poluição. Ei, Gildinha, ei, Salim, tudo bem? Então, assim, já voltou a mesma poluição, as águas já estão voltando, tá tudo voltando ao que era antes. Será que nós não vamos despertar para viver uma vida como era antes? Ali parou, o Face parou um pouquinho, então vamos voltar aqui. Então, será que nós não vamos despertar para uma situação de viver essa vida com tantos compromissos, mas de uma forma a respeitar mais o próximo, a respeitar o meio ambiente? Depois dessa pandemia, tantas coisas nós podemos aprender e ver acontecer. Os passarinhos voavam mais felizes, os animais se aventuravam, né, a se aproximar mais da gente. Então, por que será que a gente não quer olhar para isso? Por que a gente quer? E vi muita gente, meu Deus, como eu gostaria que voltasse ao normal. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu fico louco para voltar aos encontros em grupo, porque eu tava nesse processo. Sabe quando você fala assim, engatei primeiro e vou ultrapassar, e aí vem um caminhão lá na frente, você tem que voltar atrás? Mais ou menos foi isso que eu senti. Eu tava engatando 2020, assim, eu falei, 2020, vou, né, caçapar essa bola aqui. Achei que eu ia fazer muita coisa esse ano nesse sentido, de reunir vocês, de chamar os grupos, porque eu acredito nessa vivência. Vocês vão entender por quê. Mas a percepção que eu tenho, né, obviamente, quando tudo começou, foi, meu Deus, agora a gente vai ter que se defender. A primeira coisa que a gente faz diante de um perigo. E daí eu comecei a pensar, por quê? Olha bem, quantas pessoas se revoltaram, né? Quantas pessoas torceram para voltar ao que estava antes? E de certa forma as coisas foram aparecendo para mim, como a monja falou. Nossa, é possível refazer tudo. É possível deixar a natureza se reconstituir. É possível a gente viver de maneira diferente. É possível trabalhar em casa, gastar menos combustível fóssil. É possível fazer tantas coisas que nós tivemos que nos reinventar, né? Então, todo grande escândalo, as guerras, sempre trouxeram algo bom. Mas será que nós, né, e todas as pandemias e tudo, sempre trouxe alguma experiência para trazer aprendizado? Mas será que nós ainda precisamos de estar tomando tanta lambada, né? Como a gente falou no início, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que a gente precisa fazer isso mesmo? O que é humano, a palavra humana, derivada do latim, ela quer dizer
Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos, né, Stephanie, no mesmo caminho. Então, isso também foi o que a pandemia trouxe pra gente, né? Essa percepção de que o que aconteceu lá em Wuhan pode acontecer aqui no Alto Caparaó, onde tem meia dúzia de pessoas morando, né? Lá no alto do morro e matar pessoas. Então, o que nós precisamos fazer para entender essa conexão? Para entender que a vida vai além desses mimimis e de tantas coisas que nós temos alimentado na nossa alma, de tantos medos, de tanta angústia, de tantos complexos de inferioridade, que nós podemos olhar e falar assim, caramba, vamos mudar o comportamento. Por que a gente não faz isso? É uma questão que é de formação da nossa personalidade, que está ali no ego, né, incrustada ali, mas nós precisamos olhar para as nossas repetições de padrão, nós precisamos olhar para uma série de coisas. Ok, mas e quando eu não consigo fazer isso e mesmo quando eu olho para isso eu não consigo enxergar? Por que será? Por que a gente tem tanta dificuldade? Então a gente fala humano, que é derivado do latim, quer dizer homem sábio, né? Meu Deus. Tá parando o vídeo aqui, tá, gente? Aí toda hora eu dou uma paradinha. Então quer dizer homem sábio. Se eu sou um ser humano, se eu sou um ser humano, então quer dizer que eu sou um ser sábio, um humano sábio. Mas será que eu tenho sido sábio? Porque é muito diferente o sentido, né, de saber, de conhecimento, de saber para sabedoria. A tomar conhecimento é uma coisa, agora ter sabedoria é outra. Será que nós temos sido sábios? O que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento? Em algum momento da humanidade, né, a humanidade científica, né, os cientistas, eles se afastaram dessa ideia de todo e olharam para a natureza como se ela nos servisse e nós dominássemos tudo. E nesse momento, o ser humano ele começa a se compartimentar. Então, o conhecimento ele se tornou científico, ou seja, a mente. Eu vou fazer aqui, gente, em uma hora, um resumo para a gente entender como que isso se estruturou rapidinho e como que a gente vai sair disso, como que a gente vai buscar qual que seria uma porta, né, para a gente escapar dessa percepção limitada que a gente tá. Então, olha bem, você tem o conhecimento que ele se torna mental. Então, você tem o conhecimento religioso, que foi separado da ciência, né? A ciência mental, o conhecimento religioso, né? E depois nós temos os instintos que são relegados à ignorância, né? O homem bruto, o homem grosseiro, a mulher bruta, a mulher grosseira, aquele que não pensa, que às vezes a gente quando vai falar assim, você é um ignorante, é como se fosse um xingamento, né? Mas o ignorar é o não saber, né? E o ignorar, aquele que ignora, que não tem o seu intelecto desenvolvido, ele se torna uma pessoa à mercê dos seus instintos. E se ele não tem uma espiritualidade, ou seja, porque a espiritualidade ainda está associada, né, à religiosidade no conceito popular, então se ele não tem essa espiritualidade, essa pessoa é vista bem ignorante, apesar de que o conhecimento científico abomina também o conhecimento religioso, né? Como se Deus fosse algo criado pelo homem ignorante, né? Então a gente observa esses conceitos e essas separações. Quando a ciência abomina Deus, automaticamente a religião abomina a ciência. Porque aquilo que não aceita a minha crença, logo vira o meu inimigo. E isso foi causando as cisões, né, gigantescas, grandes abismos entre esses conhecimentos, essas vivências, essas percepções de mundo, e vai gerando esse homem que nós conhecemos agora. Esse homem que apenas vive
em uma bandeira que ele levanta, em uma ideologia. Eu sou religioso, abomino a ciência. Sempre que a ciência nega aquilo que eu acredito, a minha, entre aspas, espiritualidade, eu nego a ciência. E a ciência está sempre negando aquilo que vem de Deus. Então, esse conhecimento cartesiano que coloca a razão para o domínio das ciências naturais, né? Essa ideia newtoniana de ação e reação, tudo isso vai gerando esse homem dual, esse homem compartimentado, esse homem que olha para si como algo material e quando olha a parte espiritual ignora a própria matéria, ignora a própria natureza, né? Ignora a interação desse homem completo, desse homem todo, né? E aí nesse momento que são séculos e séculos de consciência, de crer que se sabe algo profundamente, né? Eu conheço o meu Deus é poderoso e a ciência, eu sou poderosa, e aquele que não aceita nem a ciência e não aceita nenhuma religião e ignora a ciência, ele vive apenas na soma, na satisfação dos desejos físicos e desse mundo aqui. Porque nada vem além desse mundo. Eu estou só aqui, nesse momento, vivendo todos os meus desejos de corpo. Então eu quero ter dinheiro, se eu não tenho oportunidade no mundo, eu roubo. Porque o que eu quero é ter o dinheiro. E o dinheiro é o meu foco. Eu não me importo com quem eu vou tirar. Eu não me importo de quem eu vou tirar, a quantidade, se eu vou prejudicar alguém. Eu estou na minha necessidade. Essa cisão é o grande problema hoje. Então, como é a nossa visão enquanto terapeutas holísticos, enquanto uma visão transpessoal da situação, ou seja, aquilo que transcende a pessoa, aquilo que vai além, né? Nós temos centros de inteligência. Eu vou usar um pouco aqui do conhecimento do Eneagrama, que trabalha muito essa transcendência, essa espiritualidade, acessar os campos de consciência. E aí a gente começa a falar o seguinte: nós temos 3 centros de inteligência. Nós não somos só mentais, nós não somos só emoção e nós não somos só instinto, mas nós somos tudo isso um pouco. E quando a gente fica só no mental, a gente se torna pessoa ansiosa, medrosa, preocupada, que busca segurança, que sofre com insônia, porque o ansioso ele sofre com insônia, né? Ele trabalha nesse sentido. Então, a gente precisa perceber que também temos aí, dentro dos grupos humanos, aqueles que são mais mentais. Eu também tenho ansiedade, eu também penso, eu também sou mental. Somos todos um pouco de tudo. Porém, nós, no desenvolvimento da nossa personalidade, nós nos tornamos mais mentais em desarmonia, ou seja, nós focamos muito nesse centro de inteligência de uma maneira que o ego está doentio, ou nós nos tornamos, por exemplo, muita emoção. Então eu tenho vergonha da minha imagem, eu sou uma pessoa complexada, eu sou uma pessoa que preciso ser aceita. Enquanto o mental precisa de ter segurança, né? E tem um medo como um sentimento forte, os emocionais, eles têm muito o quê? Eles têm muito vergonha e necessidade de ser aceito. Problemas com a sua autoimagem. E aí ele vai trabalhar nesse movimento de um que tem medo, vai buscar a segurança. O outro vai buscar a aceitação. É isso que faz. E os instintivos? Os instintivos é como um bicho acuado. Ele precisa estar no controle, né? Observa como que um gato anda em algum terreno que ele esteja. Ele não passa tranquilão no meio do ambiente. Ele vai observando tudo em volta. E se você faz um movimento rápido, ele faz o quê? Ele dá um pulo. O que ele tá ali? Ele tá tenso, ele tá observando o ambiente para manter o seu controle. E assim os instintivos fazem. E aí eles perdem a capacidade de acessar o seu coração. Ou eles perdem a capacidade de racionalizar, né? Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Porque nesse momento, a gente tá à mercê do ego. Então, é o seguinte, se alguém me faz um mal e eu sou um instintivo, o que eu vou agir? Com raiva. Eu posso até explodir na hora
e agredir, matar e bater, ou eu posso, por exemplo, ficar com raiva, ruminando aquilo dentro de mim, pirraçando com as pessoas, né? Ou eu posso fazer algo diferente disso tudo, mas ainda assim com raiva, né? Mesmo a raiva é muito presente nos instintivos. Aí você parte para o emocional. O emocional, o que ele vai fazer? Outro dia eu vi uma coisa assim, cuidado com as formiguinhas, né? Uma postagem de uma amiga nossa do Face. Cuidado com as formiguinhas, aquelas que são doces, muito doces, né? Aí de repente, aí descobre que elas estão te traindo, né? Sendo traiçoeiras. Cuidado com essas formiguinhas. Sabe por quê? Porque as formiguinhas, aquelas que fazem tudo por você, se você não retribuir a altura do que o mapa dela diz que é para fazer, ela vai se vingar de você. E às vezes ela não vai avisar isso para você. Ela nem percebe que está fazendo. Por quê? Por exemplo, o eneatipo 2, ele precisa muito de ser amado. E esse eneatipo, ele vai fazer tudo para você. Vai esquecer dele mesmo. Mas ele vai cobrar, de alguma forma, ele vai cobrar isso de você. Então, o que vai acontecer? Se você não entender que ele está fazendo isso por você, se você não valorizar o que ele está fazendo, ele vai se vingar, porque ele vai para o eneatipo 8, que é um instintivo. E uma das coisas que o 8 faz, quando alguém trai a confiança dele, é se vingar. Então, o 2 se sente o quê? Frustrado. Quando ele entra no estresse, ele vai para o estresse do 8. E aí ele age como esse eneatipo. E aí ele vai maltratar. Então, olha bem, observe que nós estamos num ego desequilibrado, em todos os momentos, egos de desejo. O que vai fazer aquele mental que você não conseguiu transmitir confiança para ele? O eneatipo 5, por exemplo, ele vai se recuar, se calar, emburrar e vai para dentro do canto dele. Ele não vai te dar muita resposta, mas ele te abandona. E aí, se você é um eneatipo 2, por exemplo, você vai se sentir desamado, entra em depressão, né? Então, o que a gente consegue perceber? Se os mentais, você não passa segurança para os mentais vão reagir de uma maneira a se defender. Ou seja, sendo mais precavido, não confiando em você, evitando de te passar, por exemplo, alguma coisa. Se você é uma pessoa que está no trabalho e essa pessoa não consegue te dar, é desconfiado com você, conversa com o patrão, né, com o superior, aquela pessoa não é de confiança. Às vezes ele é tipo 6, você fez alguma coisa que deixou ele com o pé atrás, aí você vai chamar ele de fofoqueiro. Você foi falar com o patrão sobre isso e tal. Então, são coisas do ego. Todas as confusões que nós estamos vivendo hoje é do ego. E aí vem a pergunta de novo, o que eu faço para sair disso, Juliana? O que eu faço para começar o meu despertar? Aí eu ajo inconscientemente, as pessoas me traem, inconscientemente na minha ação ninguém é de confiança, inconscientemente na minha vida todo mundo deve receber alguma coisa muito feroz, porque eu tô com muita raiva desse mundo. E muitas vezes as pessoas dentro desse ego vão reagir de forma negativamente mesmo, vão agredir umas às outras, e isso vai virando uma roda viva de mas fulano não é confiável porque ele fez isso, porque ele se vingou de mim, e tudo é ego, gente. Tudo é ego. Então como que eu vou saber quem eu sou nessa mistureba toda? Se eu não tenho consciência, eu não tenho ciência de quem eu sou. Essa é a grande questão da gente. Então eu preciso sair dos meus mecanismos de defesa. Eu preciso começar a despertar para isso, né? Então eu acho muito interessante que na vida da gente, a gente precisa estar numa situação de contemplação. Às vezes, um amigo fala assim, ô fulano, engraçado, eu pensei em você hoje. E eu tô indo para uma reunião de constelação familiar sistêmica. Ô fulano, então eu pensei em você hoje. Hoje eu pensei em te chamar para ir no culto da igreja, numa palestra na casa espírita. Nossa, entende? Por que você encontrou essa pessoa? Se você começar a acreditar
que foi uma coincidência, beleza, vai ser bom para você. Mas coincidência por quê? O que o meu inconsciente, o que o universo está trazendo até mim? O Deepak Chopra, cadê o livrinho, gente? É um livrinho muito bacana do Deepak Chopra que eu vou mostrar para vocês aqui, que é esse livrinho aqui, ó, A Realização Espontânea do Desejo. Esse livrinho é um livrinho que eu uso, ele tá até rasgando, gente, tanto que eu leio, eu marco, eu releio, porque ele é um livrinho simples e que fala desse despertar da gente. Boa noite, Aparecida. Ei, Rose, tudo bem? Boa noite. Ei, Pedro. Então, é um despertar que a gente precisa ter. Mas como, Juliana? Então, ele traz nesse livrinho uma consciência muito, muito bacana. Uma percepção muito, muito bacana. Ele fala dos pequenos milagres. E que seriam esses pequenos milagres? Toda coincidência que acontece na nossa vida. E se a gente estiver desperto, isso vai começar a acontecer e a gente vai começar a perceber. E se a gente começar a perceber antes de passar esse momento, ou seja, na hora H, você vai poder usar isso a seu favor. E aí você vai observando, vai buscando esse estado de presença e vai conseguindo entender que antes desintegrado do todo, ou seja, eu não sou só mental, eu não sou só emocional, eu não sou só instinto, eu não sou só corpo, eu sou essa integração com tudo e com todos, né? E aí o Deepak Chopra fala desses pequenos milagres. Então, quando você começa a despertar para isso, e talvez aí onde você está me ouvindo, quando a gente fala em milagre, já remete à religião, e quem tem problema com religião vai falar, meu Deus do céu, já vai falar de religião, sabia que espiritualidade tinha a ver com religião. Não. Nesse momento, a gente está despertando para algo além daquilo que a gente conhece até hoje. Eu vou mostrar dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver a hora, gente, porque o Insta me larga na mão. Então, tenho que render aqui com vocês, porque eu já estou bem adiantada. Já temos aqui quase 30 minutos, ou 30 minutos já. Então, o que acontece? Uma vez, eu estava à noite querendo fazer um curso. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu queria tanto um curso que fosse assim, um curso de imersão de PNL, para eu resolver isso em uma imersão só. E aí eu tava vendo no Instagram e eu passei o dedo assim e apareceu o rostinho de uma mulher muito bonita, com a mãozinha assim, como eu sou professora de yoga, eu falei, nossa, que menina linda, deve ser professora de yoga. E eu parei para ver o anúncio. E era da Cat, que não tinha nada a ver com yoga, aquele anúncio em si. Era um anúncio da escola Meda, né, da Meda Academy, que na época era Meda Academy, falando sobre o curso de PNL e hipnose sistêmica. Eu falei, gente, e eu trabalho com constelação familiar sistêmica. Eu falei, é isso que eu quero, deixa eu ver mais. Ele era em imersão, eu ia para lá, para Serra Negra, ficava 4 dias direto. E era do jeitinho que eu queria, um lugar que eu entrava, saía, pronto, acabei aquele módulo. Então eu fiz 4 módulos lá e sinceramente, aí eu falei assim, gente, isso aí é uma coincidência. E aí eu falei pro Raido, eu vou fazer esse curso. Ele falou assim, naquela época, a gente tava terminando a nossa casa, tinha um monte de coisa, né? Aí ele falou, mas como você vai arrumar dinheiro pra isso? Eu não vamos gastar, não, cuidado, Ju, porque a gente tem que, né, a nossa dinâmica econômica. Aí eu peguei e falei assim, não, mas foi muita coincidência. Eu vou fazer. E eu fiz todos os cursos, todos. E eu ia pra lá, durante todo esse processo, a minha vida profissional me deu condição de arcar com tudo que eu fui fazer lá. Né? Eu não entrei em dívida por causa disso. Então, era para eu fazer aquele curso e veio acrescentar imensamente na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque como a imersão tinha vivência e eu aprendi muito lá. Então, a gente precisa começar a despertar para isso. E aí, quando os milagres começam a acontecer, vai quebrando paradigma,
Você vai deixando de ser engessado por esse conceito de séculos atrás, que ciência e religião, que Deus, isso, entende? E aí você, mas e se eu disser que é Deus que está me mostrando? É a sua crença, tá tudo bem, não tem problema. Mas e se for uma inteligência natural, universal, que comanda tudo isso? Não seja um homem barbudo com um cajado na mão, tá ok também. Você acessa a sua espiritualidade entendendo que tem algo muito maior que você, algo que te conduz nessa situação toda, que é uma inteligência. E que você tem essa inteligência em você. Né? É importante que você consiga perceber que quando você pensa numa pessoa, ela aparece. Quando você deseja algo, esses dias uma amiga minha falou que dormiu à noite e pensou em comprar em ter uma determinada coisa. E no outro dia alguém veio oferecer, ela estava com dinheiro para comprar umas coisas lá e veio oferecer exatamente aquilo que ela tinha imaginado em ter. Ela não pensou como ela compraria, ela não pensou... Carla, você tá rindo, né? Mas ela não pensou como faria, como deixaria de fazer. E aí apareceu para ela comprar exatamente aquilo que ela queria. Deus sempre abençoa a gente. E quando temos fé, nunca... Exatamente. Aí, ó, a Stephanie, Deus sempre abençoa. Tá ok também. Se essa inteligência suprema para você tem nome de Deus, como para mim tem nome de Deus, tá ok. Como você vê Deus, né? O Jung fala, quando ele disse que acreditava em Deus, aí foi aquele bafafá, né? Porque um cientista daquela época não podia acreditar em Deus, porque senão você era místico, né? Como assim um cientista acreditar em Deus? E ele explicou o que era a crença dele. É nessa inteligência suprema, como ele via Deus, não era exatamente como a maioria de nós víamos Deus ou vemos Deus, né? Então, nós precisamos começar a nos conectar com esse milagre. O Deepak Chopra chama isso de sincrodestino, que é como se você tivesse, quando você começa a perceber as coisas acontecerem, é como se você estivesse entrando numa sintonia e o seu destino vai se envolvendo com essa sincronicidade, as coisas vão se encadeando, acontecendo de uma forma, né, encadeada, e você vai percebendo que as coisas estão acontecendo na sua vida. E a partir disso... boa noite, Dayana. Então, e a partir disso, por que eu vou me entregar ao ego de novo? A partir disso, por que eu não vou falar, caramba, tem algo muito maior dentro de mim? Eu vou começar a trabalhar esse algo muito maior. Não é o mundo que está contra mim. Se eu começo a perceber esses milagres, eu percebo que eu posso fazer da minha vida um grande milagre. E aí, é essa transformação, é nesse momento que você vira a chave da percepção da vida. O que é a pandemia? A pandemia é uma desgraça, está matando todo mundo, eu vou sair sem máscara porque isso não é verdade, porque fulano está falando isso, porque Beltrano fez aquilo, porque o presidente, porque... Não, peraí, o que eu preciso aprender com essa pandemia? Porque eu sou um ser inteligente, tenho essência e preciso crescer. Então, qual é o recado para mim? Por que o mundo que está todo conectado está sofrendo todo mundo igual a mesma coisa? Porque todos nós temos algo a aprender com esse mesmo evento. Se existem eventos que chegam até mim, com propósito para mim, especificamente para mim, e por que existem eventos que chegam para todos nós? O que a humanidade, enquanto consciência, inteligência humana, precisa aprender? E eu sou um ponto dentro desse todo. Ou seja, a minha consciência, em algum momento, vai se conectar com a consciência do outro, que conecta com o do outro. Não é assim que a gente percebe as coincidências, os contatos com os amigos? Por que nesse momento, onde todos nós vivemos a mesma coisa, nós precisamos estar uns contra os outros? Talvez nós precisemos aprender algo, cada um a seu modo, com a sua realidade. E não há nada contra nós, há a favor de nós mesmos. Quais são por que surgem os obstáculos? Por coincidência? Então a vida é um acidente? Ou a gente tem algo a aprender?
Então essa é a questão dessa percepção. Então nós precisamos entender que eu tenho algo aqui dentro, que eu preciso me conectar para desenvolver o meu ser, e que também, se eu estiver atento ao que está aqui fora, esse ser, esse eu, diferente do ego, que é aquilo que convive num nível mais inferior, né? Da situação da existência da gente aqui, esse ser precisa perceber, estar presente dentro e fora, com os acontecimentos de fora. A minha percepção precisa acontecer aqui. Então, por isso que, a monja fica falando, isso é poeta, né? É coisa de poetisa, ficar falando, essa pandemia veio nos ensinar alguma coisa. Por que que eu, a monja e outros terapeutas que entendem essa integralidade e aceitam isso como verdade fazem isso? Porque nós vivemos na pele essa integralidade. Por que que as pessoas às vezes falam, o meu Deus é muito forte? Porque em algum momento ela conseguiu transcender essa consciência de ego, acessou essa consciência para ela divina e as coisas aconteceram. Como não acreditar nesse Deus que proporcionou esse grande ou pequeno milagre que essa pessoa vivenciou? Então é muito importante esse despertar. Esse despertar, tá parado aqui, gente, voltou, né? Então olha bem, nós temos níveis nessa natureza dessa existência da gente. Nós temos os níveis. Nós temos um nível material, que é esse nível palpável, que a gente sabe, vê, enxerga, sente o cheiro, o gosto. Existe um nível quântico, que é um nível que ele fala no Deepak Chopra traz pra gente, é um nível quântico, é um nível da sopa energética. É onde o seu ego está ali. O que é isso? Né? Por que esse nível quântico? A gente fala do nível quântico, onde tem a formação de energia. É onde a gente consegue... a gente não consegue perceber, mas a gente consegue movimentar através de uma outra consciência maior. E por isso que os milagres acontecem, por isso que as coincidências acontecem. E quem é essa consciência maior? Quem é essa esfera maior? É uma esfera não local, é a sua esfera da consciência, da sua inteligência. Essa esfera é que controla a esfera quântica. Essa material, ela é perceptível por conta que os nossos sentidos conseguem percebê-la. Porque os nossos sentidos têm as ondas, né? Conseguem fazer com que os nossos sentidos, a vibração da onda, a gente consegue captar. Então nós captamos isso aqui porque nós temos afinidade com essa parte material. No campo quântico, as coisas acontecem no nível de velocidade da luz. Então, os nossos sentidos ainda não conseguem perceber. Entende? E aí tem um nível maior, um nível mais amplo, que não é nem energia e nem material, mas que é o nível da consciência. É um nível em que a gente percebe que aquela inteligência que está no comando. Então, quando a gente começa a despertar para essas questões desses milagres, e a gente entende que no nível quântico, por exemplo, você tem lá um átomo. Lá você tem as moléculas, mas você tem ali energia. Se a gente for olhar lá dentro, nas micropartículas, o que vai acontecer? A gente vai perceber que, ora, essas partículas vão funcionar, vão comportar como uma onda, ou energia, e ora como partícula. Mas quem faz essa mudança? Lá no átomo, lembra quando a gente estudava o átomo, que tem elétrons e nêutrons, os elétrons estão rodando em torno do núcleo, tem os prótons. Se a gente for olhar lá
nas partículas, nós vamos observar, tem uma experiência da dupla fenda, onde eles estão observando essa partícula, observando o elétron. E quando o observador olha para ela e pensa onde ela está, ela se comporta como partícula. Quando ele fala sobre o espaço que ela percorreu, aí ela se comporta como onda. Então, ela vai se comportar de acordo com o observador. E é essa inteligência que observa que movimenta essa partícula. E quem é essa inteligência que observa? Você. É você que movimenta essa partícula. É você que faz ela se comportar X ou Y. Então, quando a gente fala, né, os terapeutas holísticos falam que você é co-criador da sua realidade, é porque se você é átomo, cada partinha do seu corpo é átomo. E se você pode, através da sua observação, fazer com que você seja onda e partícula ao mesmo tempo, pensa o poder que você tem. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gratidão, Sérgio, é isso aí. Entende? E aí eu vi um programa uma vez lindíssimo, né? Um vídeo que fala para nós assim, Jesus já falava em física quântica. Jesus já falava em física quântica. Então, todos os sábios da humanidade tiveram acesso a essas coisas. Por quê? Porque eles se permitiram transcender. Porque eles se permitiram olhar para algo que não estava ali, dita e ditada pelas pessoas comuns da época. Fossem eles os reis, fossem eles os homens da lei, fossem eles o que fossem. Os mestres da humanidade, e Jesus é um deles, né, dentro de todos que se fala, e para alguns, né, para cada um de nós temos o nosso mestre. Eu sou cristã, eu sigo as orientações do Cristo, mas eu não ignoro a sabedoria de Buda, nem a sabedoria da religião hindu, porque quando a gente peneira o que tem de humano, fica apenas uma coisa, o amor. Então, se a gente pode se descobrir enquanto... Deixa eu olhar a hora aqui, gente. Tá quase acabando. Então, se a gente pode se descobrir enquanto ser humano, se a gente pode fazer o nosso melhor, se a gente pode começar a transcender esse ego da negação, da raiva, da briga, da confusão, de tudo que é de ego, você vai perceber que a mente, se eu uso a mente para inteligência e para compreender o que é um átomo, o que é uma molécula, mas eu uso o meu corpo e os meus sentidos para sentir e começar a permitir transcender e sentir algo além. Se eu uso a minha emoção para escutar o que vem de fora, ou através, né, de mim, de dentro, porque essa conexão, se nós estamos todos numa sopa de energia, de átomos, e ora o meu campo vibracional pode tocar você, e vocês que estão aí podem estar agora me tocando de uma maneira boa ou não. Se nós estamos todos conectados, então isso passa por dentro, né? Eu absorvo essa energia, interpreto e de dentro de mim vem aquilo que eu consegui absorver de fora. E aí eu expresso isso. Então, se eu consigo olhar, entender que eu estou conectada, sem preconceitos, sem conceitos, eu apenas me entrego a observar o que tem à minha volta. Gratidão, mãe. Que bom que você está gostando. Gratidão. Então, se eu me entrego a observar, a sentir, a analisar, sem preconceitos, apenas na entrega, o que eu vou fazer? Eu, o humano, eu vou conseguir ser sábio. Eu vou conseguir ser sábio.
se eu me entrego, se eu sei usar o meu conhecimento, os meus sentidos e a minha espiritualidade, que não precisa estar relacionado à religião, mas se estiver, tá ok também. É a sua crença. Se você consegue se conectar com Deus através da sua crença e transcender a materialidade apenas das coisas ou a razão. Olha, eu trabalho com hipnose e geralmente os mentais sentam lá e ficam pensando. Fecha os olhos, né? Por quê? Porque tem que pensar, tem que ter uma lógica. Por que eu vou fechar o olho? Pra quê? O que vai acontecer? E fica só aqui. Então, a gente precisa trabalhar esses mentais para começar a conquistar a confiança, a percepção desse estar aqui presente, que ele não precisa de saber tudo, né? O saber, olha bem, o que ele busca? Saber. Então, essa entrega envolve você permitir a todos, ao todo, né? Perdão, ao todo, a todas as suas partes, se entregar ao que vier, sem o ego. Por que precisa passar pelo ego? Aí eu começo a negar, eu começo a reprimir, eu começo a ter medo, eu começo sempre evitando que as coisas venham me despertar, porque o eu, o ego, não quer perder a importância, não quer perder a segurança, né? Não quer perder o controle. Então perceba cada milagre. Cada milagre. Porque quem observa, quem está olhando para mim agora são os seus olhos. Vocês estão vendo que eu estou de roupa vermelha, estão ouvindo a minha voz, vendo o timbre e tudo da minha voz, ouvindo, não é vendo não, ouvindo o timbre da minha voz. Vocês estão percebendo, às vezes o celular está na mão, o calor do celular. Mas quem está por trás dessa mente que tudo observa? Quem está entendendo realmente, compartilhando comigo esse momento? Né? Então, esse ser é você. Esse ser é você. Né? Eu queria agora, para a gente finalizar, eu espero que o Insta me ajude. Eu estou lendo esse livro aqui, de hipnose ericksoniana, do Stephen Paul Adler. E eu achei um texto que até li hoje no Bom Dia com a Vitrice, que eu gostaria de ler para vocês. E é da Virginia Satir, ela era uma terapeuta familiar, ela que criou a terapia e ela escreveu isso em 1975. Eu sou. Em todo o mundo não há mais ninguém que seja exatamente como eu. Tudo que sai de mim é autenticamente meu. Porque eu mesmo escolhi isto. Eu assumo tudo em relação a mim. Meu corpo, meus sentimentos, minha boca, minha voz, todas as minhas ações. Sejam elas em relação aos outros, ou a mim mesma. Eu assumo minhas fantasias, meus sonhos, minhas esperanças, meus medos. Eu assumo meus triunfos e sucessos, todos os meus fracassos e erros. Por assumir tudo o que eu sou, eu começo a me conhecer intimamente. Ao fazer isto, eu posso me amar e ser amigável com todas as minhas partes. Eu sei que há aspectos de quem sou que me confundem e outros aspectos que eu nem conheço. Mas na medida em que eu for amistosa e amorosa comigo mesma, poderei corajosamente e esperançosamente procurar soluções para as confusões e procurar maneiras de descobrir mais sobre mim mesma. Qualquer que seja a minha aparência ou jeito de falar, o que quer que eu diga ou faça e o que quer que eu pense e sinta, em um dado momento no tempo,
Isto autenticamente sou eu. Se mais tarde alguns aspectos da minha aparência, do meu jeito de falar, de pensar e sentir parecerem não servir, eu posso descartar aquilo que não serve mais, mantendo o resto, e inventar algo novo para aquilo que eu descartei. Eu posso ver, ouvir, sentir, pensar, dizer e fazer. Eu tenho as ferramentas para sobreviver, para estar perto dos outros, para ser produtiva e para entender e organizar o mundo das pessoas e coisas externas a mim. Eu me assumo e, portanto, eu posso me inventar. Eu sou eu e eu sou ok. Então, com esse texto, eu gostaria de concluir e dizer que nós precisamos despertar, que nós precisamos olhar para os pequenos milagres. Comecemos pelos pequenos, que nós vamos aos pouquinhos, a gente vai reconhecer a natureza profunda de todas as coisas. Nós precisamos conhecer aquele manancial de inteligência que cria todas as coisas no nosso universo, que cria todas as coisas na nossa vida. E aí sim, aí a gente vai receber todas essas perceber todas essas redes de coincidências, perceber como que elas estão acontecendo naquela hora H, para que a gente possa aproveitar o máximo possível. Então fica aqui o convite, descubra os milagres, encontre esse ser humano, sábio, que habita cada um de vocês. Eu estou em busca do meu ser sábio e aos pouquinhos eu vou ficando mais leve, mais tranquila. Se eu não erro, às vezes eu já vou falar, você é quase uma monja, né? Não, não sou. Eu perco a paciência, eu ainda grito com as pessoas que eu amo. Eu sou um ser humano comum, mas eu estou buscando. Talvez ainda seja a diferença de algum de nós. Aqui eu estou vendo muitas buscadoras. A Adriana é uma buscadora, a Roberta é uma buscadora, a Rose é uma buscadora. Então tem muita buscadora aqui. Slene talvez seja uma buscadora, né? Então é importante a gente despertar para isso, porque só assim que a gente vai começar a cura do mundo através de nós mesmos. Quando alguém estiver lutando, nós poderemos dizer qual o milagre que nós podemos observar agora, como pode melhorar, como podemos transformar as coisas em algo melhor. Universo, mostre-me algo mágico, como diz nas barras de Axis. Então que assim seja. Gratidão pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, eu vou ficar muito feliz de poder, né, conversar com vocês um pouquinho e bater aquele papo, porque também, né, eu falei aqui 1 hora, vocês também tem muita coisa para passar para nós, né? Cada um com a sua experiência, com a sua sabedoria. Ei, Rogéria, Elisângela, todo mundo aqui, gratidão pela presença de todos, aqui na Vitrícia, aqui no Facebook, no meu pessoal, que é muito bacana, graças a Deus a gente tem tido bastante pessoas, né, acompanhando, e a gente fica muito feliz por isso, tá bom? Então finalizamos aqui com mais esse momento, que a gente possa encontrar o nosso ser humano sábio, tá bom? Beijo, ó. Boa noite para vocês. Sexta-feira tem mais uma falando sobre espiritualidade, e aí nessa eu não vou prometer, porque o doutor tem às vezes compromisso com a faculdade, então a gente não tem feito assim grandes promessas, mas a gente vai buscar, fazer de tudo para que ele esteja junto com a gente. Acho que é nessa sexta-feira, se não for nessa, é na outra, ok? Beijo, Deus te abençoe também, Stephanie. Beijo para todos, gente. Boa noite. E gratidão. Boa noite, mãe. Gratidão. Gratidão, Dri, pela sua presença. Gratidão, Ana. Gratidão, Adriana, pela presença de vocês. Mãe, beijo, te amo, tô com saudade.
Gente, vamos nos cuidar, a vacina tá chegando e nós vamos fazer um festão lá na Vitrice. Vamos fazer assim, uma semana inteira de abraço, de beijo. Nossa, eu não vejo a hora, ô Senhor. Aprende, gente, logo, vamos aprender todo mundo para isso passar. Eu tô tentando, falando, Deus, o que mais que eu tenho que ver para acabar isso logo? Islene tá falando aqui, eu busco sim uma evolução espiritual, o que você indica como leitura para o meu desenvolvimento? Ô Islene, muito bacana, olha, eu indico, tem algumas coisas bem bacanas, que é o Deepak Chopra, que ele tem esse livrinho aqui, mas esse livro é um de vários, né? É uma coletâneazinha, que eu só tenho esse, mas pelo que eu já li, eu vou comprando, né? Vou ver se eu acho os outros para comprar, porque esse livrinho ele traz até algumas atividades aqui no finalzinho pra gente despertar, né? Inclusive até eu tenho estudado ele porque eu gostaria de trabalhar algumas atividades em grupo lá na Vitrice, né? No Constelar também, que é um momento que a gente faz lá no Búfalos, no hotel aqui em Carangola, no Hotel Fazenda, e que é bem bacana, e assim que a pandemia acabar nós vamos utilizar ele também. Mas é bem bacana esse aqui, ó. A realização espontânea do desejo de Deepak Chopra. É muito bom, ele é fininho, fácil de ler, de entender e fala de coisas bem profundas. Uma outra coisa que eu acho bacana também, gente, ele não está aqui agora, mas é o livro do Ken Wilber. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui na prateleira embaixo aqui, peraí. É um livrinho do Ken Wilber, tem uma prateleirinha aqui embaixo. Deixa eu pegar ele pra nós, só um minutinho. Esse livro aqui, ó, Ken Wilber, é A Visão Integral, uma introdução à revolucionária abordagem integral da vida de Deus, do universo e tudo mais. Então, esse livro aqui, o do Deepak Chopra, entre outros, eu e o Raido, a gente usa no nosso curso de psicanálise integral sistêmica, que vai começar, a gente vai fazer o lançamento logo, pra gente começar as nossas aulas. E é um curso maravilhoso, que ele é um curso que vai desenvolver, né, ao mesmo tempo, porque a gente tem dinâmicas, ele traz a vivência, ou seja, ele vai estimular as suas três inteligências, né, que é a emoção, o mental e o físico, né, a parte instintiva do seu corpo, né, com a soma, né, o somático. Então, o nosso curso, a gente usa esse livro aqui no nosso curso de psicanálise integral sistêmica e também usa esse aqui. São dois livros que me ajudaram, assim, quando eu estava iniciando, assim, muito, porque ele traz para nós essa percepção da importância de vivenciar a espiritualidade, que hoje vem se comprovando, né, que como que a gente adquire saúde mental através de uma vivência da espiritualidade de uma forma profunda, intrínseca, e o Heidegger vai trazer isso pra gente, né? Da religiosidade intrínseca, extrínseca, que na verdade é intrínseca, eu não vou falar, vocês têm que vir nas outras lives que o doutor fala, senão eu vou dar spoiler aqui e não é legal, né? Contar o que o Heidegger vai falar, mas é bem bacana a gente ter essa percepção, né? Que a gente não é só ciência, não é só religião, que tudo, né, se une para formar um todo, que todos nós estamos conectados, e nós, enquanto seres humanos, nós vamos às vezes, por exemplo, você vai no médico, no gastroenterologista, aí o gastro fala assim para você tá com uma úlcera, mas você é uma pessoa nervosa, eu vou te mandar para o psiquiatra, você precisa de tomar um medicamento ou vai fazer terapia, né? Então, por quê? Porque você não é só físico. O físico adoeceu porque o seu mental adoeceu. Não é porque o meu mental adoeceu, porque eu estava trabalhando demais, me estressei, ou seja, olha só, aí a minha emoção que adoeceu, entrei no estresse, depressão, úlcera. Então, nós, dentro do nosso curso Psicanálise Integral Sistêmica, a gente mostra como que nós podemos integrar isso tudo. Através de vivência, através do conhecimento da mente, né, das instâncias psíquicas e desse inconsciente
que nós, né, que atua, que é silencioso, mas está atuando, mas no nível não só pessoal, no inconsciente coletivo e nessa força maior, né, que conduz, essa inteligência maior que conduz a todos nós aqui. Eu busco sim uma evolução, obrigada, gratidão a vocês pela presença, temos aí 21 segundos e nós vamos ficando por aqui com muita gratidão e muita alegria de poder contribuir com o universo. O universo traz para nós e a gente entrega com gratidão. Grande beijo, grande abraço, namastê.